Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos pedir, Senhor, que a tua palavra seja aplicada em nossos corações. Que o Senhor fale, que o Senhor traga ao nosso coração uma revelação profunda da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, essa é a terceira mensagem sobre o livro de Ageu. E como os irmãos sabem, o profeta Ageu é o profeta pós-exílio. E ele traz nesse livro 4 mensagens muito importantes. E essas mensagens são mensagens que motivam o povo, exortam o povo, mas ao mesmo tempo motiva a nação de Israel a reconstruir o templo. E a primeira mensagem que foi entregue foi essa: defina as suas prioridades. A segunda mensagem é: domine os seus pensamentos. A nação de Israel, os mais antigos, estavam chorando por causa do esplendor do antigo templo. Os mais novos se alegravam. Então uma geração chorava e a outra geração se alegrava. Então o profeta Ageu deu uma ordem: coragem, coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem restante do povo. Levanta, mãos à obra. Na verdade o profeta estava dizendo: olha, não fique preso ao passado, não fique preso ao presente, mas olha para o futuro. E o mais incrível que o Senhor fala, o Senhor coloca aqui promessas. E essa promessa, essa aliança de Deus, o Senhor fala assim: olha, dentro de pouco tempo, essa aliança de Deus para começar, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente. E tem uma expressão aqui que fala o seguinte: e virá o desejado de todas as nações. Na verdade, o profeta estava apontando para o desejado de todas as nações. Quem é esse desejado de todas as nações? Jesus Cristo. Então ele está dizendo que a vontade de Deus, ela seria plenamente completa em Cristo. Então está apontando para Cristo nessa mensagem aqui. Agora, o profeta entrega a terceira mensagem. E essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que fala sobre descartar os pecados. Eu acho que falar sobre pecado hoje não dá ibope. Falar sobre pecado hoje parece que mexe muito com a gente, mexe muito com as pessoas. Mas o profeta Ageu, ele teve uma coragem de entregar uma mensagem para o povo. Mas não apenas para o povo, mas para a liderança de Israel, a liderança religiosa. E eu queria que você voltasse aqui a esse texto. Olha o que diz o texto. O Senhor faz algumas perguntas à liderança. Faça ao sacerdote a seguinte pergunta. A primeira pergunta talvez você não vai entender bem, mas eles entendiam que dentro do contexto deles, eles conseguiam entender essa pergunta. Olha a pergunta: se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, e com elas tocar um pão, trigo ou vinho, a pergunta é o seguinte: será que a comida ficará consagrada? O sacerdote responde: não. Mas deixa eu explicar para você o seguinte: quando você ler em Números capítulo 6, você vai ver ali sobre a lei cerimonial. Ou seja, quando o sacerdote ele oferecia um animal sobre o altar, um animal sem defeito, esse animal era consagrado a Deus no altar. E a parte que sobrava do animal, o sacerdote levava para casa. Então o sacerdote pegava a parte que sobrava do animal sacrificado, ele colocava, ele tinha uma vestimenta, ele pegava, colocava, enrolava
essa carne nas suas vestes, na orla da sua veste, e ele levar para casa. O mais interessante é que o sangue que tocava no vestido, ou seja, a orla do sacerdote, o vestido do sacerdote se tornava puro, consagrado, santificado, apenas porque o sangue daquele animal tocou nas suas vestes. E aí eu começo a pensar que os sacerdotes começavam a fazer isso. As pessoas vinham e tocavam nas suas vestes, e eles achavam que ao tocar nas suas vestes, as pessoas seriam purificadas, santificadas. Então, aí Deus faz uma pergunta para eles. E a pergunta é o seguinte: será que se a veste do sacerdote tocar em alguma coisa, pão, vinho, azeite, será que vai consagrar essas coisas? E a resposta é não. E o que nós aprendemos com isso é que a santificação, a pureza, não é transferível. Ou seja, não é porque o meu pai é uma pessoa honesta, é uma pessoa pura, santificada, isso não quer dizer que automaticamente eu vou ser consagrado, eu vou ser puro. Porque tem muitas pessoas que acham exatamente isso, que a santificação, a pureza, a consagração das suas vidas é coisa automática. Tem pessoas que pensam que apenas um único dia vai torná-la pura, vai torná-la santa. E aqui Deus deixa muito claro isso, que não é por você se aproximar, tocar em algo santo, que você vai ser santo. A santidade, ela não é transferida por indução. Ela não é transferida automaticamente. É isso que Deus está falando para o sacerdote. E a segunda pergunta é sobre tocar em cadáver. Irmãos, pode ser para você, talvez para mim, uma coisa tão insignificante tocar em um cachorro, em um gatinho, tocar talvez numa pessoa. Se alguém estivesse num velório e ela tocasse, podia ser o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, se tocasse, aquela pessoa se tornava impura durante 7 dias. Ela precisaria se purificar, porque tudo que ela tocasse se tornava impuro. Se ela tocasse, chegasse em sua casa, tocasse no sofá, na cadeira, tudo que ela tocasse se tornava impura. Então essa pessoa precisava passar pelo ritual de purificação. Ela tinha que ficar numa quarentena, depois ir até o sacerdote, depois de 7 dias, se banhar, tomar banho. A partir daí, ela estava pura. E aí, eu começo a entender aonde Deus quer chegar com o profeta. Deus não trata de uma forma direta. Ele faz perguntas. Ele não aponta o pecado dizendo é assim que vocês estão vivendo, mas ele faz a pergunta para que os próprios sacerdotes chegassem à conclusão, tivesse uma revelação de Deus a respeito da situação deles. Estava lá no altar, estava na casa de Deus, estava fazendo a obra de Deus, mas Deus fala com eles: olha, vocês precisam ser transformados e purificados. E aí Deus fala assim: olha, Deus fala com ele o seguinte: é assim que está acontecendo com esse povo. Aqui Deus fala direto. O problema
que está acontecendo na nação é por causa disso. Aqui não há menção de adultério. Aqui há menção de uma quebra de uma cerimônia. Irmãos, os princípios que Deus estabelece, por mais simples que eles sejam, não podem ser quebrados. O que estava em jogo não era apenas tocar em morto, em cadáver, mas o que estava em jogo aqui era a obediência a Deus, era a santidade voltada para Deus. Então Deus fala, assim está acontecendo com essa nação. Tudo que eles fazem, tudo que eles me oferecem é impuro. Tudo. Você imagine bem, o povo está vindo para a casa de Deus, adorando, oferecendo sacrifício. E Deus está dizendo, é impuro. Mas o cordeiro é sem defeito, é sem mancha, ele é puro. Mas Deus está falando, as suas mãos não são puras. O cordeiro, o sacrifício pode ser até puro, mas as mãos de vocês não são puras. Quando vocês tocam, a impureza que há em vocês passa para o sacrifício. Irmãos, isso é muito sério, porque às vezes nós queremos adorar a Deus, nós queremos oferecer algo para Deus e achamos que está tudo bem. Mas aí Deus começa a dizer, tudo bem, é perfeito o sacrifício, é perfeito, mas as mãos estão manchadas. Vocês tocaram em algo imundo. E aí o Senhor continua dizendo para eles, quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Entenda bem, Deus está dizendo, olha, ao invés de aumentar, começa a ser tirado. Deus está dizendo, olha, vocês não estão aumentando, vocês não estão multiplicando, mas tem algo na vida de vocês que parece que está saindo. Irmãos, é exatamente isso. Parece todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus com o coração impuro, com a mente impura, nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Mas o problema não é Deus, o problema está em nós. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. O Senhor dizendo, as minhas mãos não estão encolhidas, para que não possa abençoá-los, e nem meus ouvidos surdos, para que não possa ouvi-los. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e a minha pessoa. E aí a gente entende que adorar a Deus, que oferecer um sacrifício para Deus, nós precisamos saber como está a nossa vida. Meus irmãos, às vezes nós enchemos o nosso coração de lixo durante toda a semana. Segunda-feira a gente acumula lixo. Terça-feira, toda semana a gente acumula lixo. Domingo pela manhã a gente já acorda acumulando lixo na nossa mente. É tanta coisa, é violência, é notícia ruim. A gente fica consumindo carne podre. Nós ficamos tocando em cadáveres a semana toda. E aí quando nós chegamos com sacrifício para apresentar diante de Deus, aí Deus fala, não, eu não vou aceitar.
Mas por quê? Exatamente isso, porque a gente acumula, aí quando nós chegamos na casa de Deus, nós queremos que Deus faça algo extraordinário naquele momento. Chegamos na casa de Deus, aí oramos, cantamos, e parece que não flui. Parece que as coisas não somam, não fluem. A glória não desce, a oração não sobe. E aí nós começamos a projetar, dizer, não, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do louvor. Eu não consigo sentir a presença de Deus nesse lugar. Deus está falando que a purificação tem um processo. A pessoa, quando tocava num cadáver, 7 dias de quarentena, para depois ser banhado em água e ser purificado. E aí eu começo a entender que a palavra do Senhor, ela é essa água. Se nós tocarmos em alguma coisa impura, somente a água, a palavra de Deus, que vai nos purificar. Você pode ficar ali 1 hora, 2 horas na internet, ouvindo programações, não vai trazer pureza. Eu me lembro quando o Senhor Jesus falou para Pedro, ele falou, Senhor, me lava. Ele falou assim, você já está limpo pela palavra. A palavra limpa. A palavra de Deus vai trazer santificação para a gente. A palavra de Deus vai revelar o que está dentro da gente. Enquanto você e eu, às vezes, nós apontamos os pecados, nós apontamos, nós compartilhamos, nós curtimos os pecados, os problemas dos outros. Mas quando nós somos confrontados pela palavra, Deus não revela o pecado do outro, mas Deus revela o nosso pecado. Foi assim que aconteceu com o profeta Isaías. Esse homem dizia, ai dos bêbados, ai dos pecadores, ai da cidade corrupta. Quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele viu a glória de Deus. Ele viu serafins voando com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 o rosto, com 2 voavam. Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E os serafins voam e vai até o altar, pega uma brasa, chega perante o profeta e toca nos seus lábios. E ele fala, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Agora ele não aponta para a nação, ele não aponta para o seu semelhante, ele fala, ai de mim, os meus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo de impuro lábio, eu estou perecendo, os meus olhos viram o Senhor. Então a palavra de Deus, ela penetra, ela revela, ela rasga o nosso coração e mostra lá as impurezas. Só a palavra, só o Espírito Santo, através da palavra, que vai purificar. Mas o profeta continua, tudo isso está acontecendo por causa de vocês. As coisas, ao invés de aumentar, está diminuindo. E Deus fala, eu destruí o trabalho das mãos de vocês. Sou eu que estou fazendo isso. Deus está dizendo, as coisas estão sendo destruídas. O mofo, a ferrugem, o granizo. Mas vocês não se voltam para mim. Eu estou permitindo tanta coisa acontecer,
Mas vocês não acordam. Irmãos, eu não estou falando que uma pandemia é de Deus ou não é. Eu acredito mais na soberania de Deus. Quando houve a chamada gripe espanhola, mais de 50 milhões de pessoas morreram. Algo pior do que você já viu. E não mudou em nada. Logo após, houve um carnaval, e foi o maior carnaval de todos os tempos. As pessoas se jogavam no pecado. E todo mundo pensava que as nações iam se voltar para Deus. Nós pensávamos que essa pandemia, as igrejas estariam cheias. As pessoas buscariam mais a Deus. Mas Deus está dizendo a mesma coisa aqui. Olha, eu permiti o mofo, eu permiti a ferrugem, o granizo, mas vocês não se voltam para mim. Ô povo difícil. Ô povo difícil. Mas Deus está dizendo, a partir de hoje, eu quero que vocês fiquem atentos para esse dia. O dia que vocês estão lançando o fundamento do templo. Reconsiderem. Pense atentamente. Pare. Reflita. Deus está dizendo, vai para um lugar silencioso. Começa a refletir. Pensa. Reflete. Conversa com o Pai. E aí Deus fala assim, olha, reconsidere. Aí Deus pergunta, ainda alguma semente no celeiro? A semente, povo meu. Tem semente. Se tem semente, vai ter milagre. Deus está perguntando a essa igreja, Deus está perguntando a mim e a você, povo meu, ainda há semente no celeiro? Nós precisamos responder essa pergunta. Porque aqui Deus está fazendo perguntas. Irmãos, há tempos que Deus quer fazer pergunta para a gente. O tempo de crise é um tempo que Deus faz perguntas. Foi assim que aconteceu em Ezequiel 37, quando ele tem uma visão do vale de osso seco, a osso sequíssimo. E aí Deus faz uma pergunta, filho do homem, acaso poderão esses ossos reviverem? Deus fazendo perguntas. Não é hora de você questionar Deus. É hora de Deus questionar você, Deus questionar a igreja. Deus está fazendo perguntas. Filho do homem, acaso poderão esses ossos reviverem? Aí ele fala, Senhor, tu sabes. Deus faz perguntas e Deus quer respostas. Deus está esperando a resposta da igreja após a pandemia ou nesse tempo que ainda a pandemia está, irmãos. A igreja precisa responder, porque enquanto não responder, não vai passar. Qual é a resposta que a igreja está dando? Deus está dando ainda a semente do celeiro. Qual a resposta? Irmãos, Deus quer que a gente fale a verdade. Quando Deus faz as primeiras perguntas aos sacerdotes, eles responderam a verdade.
Nós precisamos responder a verdade. Precisamos chegar diante de Deus e falar: Deus, nós estamos assim, Deus, não é culpa do Senhor, não. Não é culpa do presidente. Não é culpa do Senado. Não é culpa do Supremo. Não, a culpa é minha. São os meus pecados que estão gerando descontentamento na minha alma. São os meus pecados que estão gerando descontentamento na nossa nação. Então Deus quer a resposta, igreja. Ainda há semente no celeiro? Ainda há alguma semente no celeiro? Quem sabe você está pensando em desistir. Mas se há semente no celeiro, o Senhor está dizendo: até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto. Deus está dizendo: até hoje a minha igreja não tem dado fruto. Mas olha a promessa. Deus sempre insiste com a sua igreja. Irmãos, Deus está insistindo na igreja, não é porque a igreja é boa, não. É porque Ele tem uma aliança. Ele tem uma aliança com o seu povo. Deus não destruiu Israel por causa da aliança. E aí Deus está falando assim: mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Eu vou voltar a abençoar essa terra. Eu vou fazer vocês darem frutos novamente. Eu vou erguer essa nação. É isso que Deus está falando. Deus tem uma aliança, irmãos. Irmãos, Deus tem uma aliança com a igreja. Assim como Ele teve uma aliança com Israel, Ele tem uma aliança com a igreja. E ainda que às vezes nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não vai quebrar a aliança. É uma aliança de sangue. É uma aliança que lhe custou muito. O seu próprio filho. E Ele não vai quebrar essa aliança. Ele não vai quebrar. Irmão, descanse. Descanse em Deus. Pode passar essa geração. Gerações passam, mas o Senhor está dizendo: a minha palavra, ela não vai passar. A minha palavra, ela vai durar para sempre. Se ainda há semente, haverá milagre. Se há semente, haverá plantação, haverá colheita. Deus trabalha por estações. É o tempo de plantar. É o tempo de orar. E vai chegar o momento, a estação, que assim como a noiva sulamita chama o noivo, uma nova estação, e ela fala: o tempo de cantar chegou. Chegou a estação de cantar, de celebrar, de adorar. Colheita, colheita. Irmãos, essa é a mensagem que Deus falou comigo durante a semana. E o mais incrível é que a pregação é uma espada de 2 gumes. Ela é afiada dos 2 lados. Ela corta aí, mas corta aqui também. Deus me fez essas perguntas essa semana. Sabe? E quando a gente
começa a levar a sério isso, porque às vezes a gente fala assim, Deus, eu não estou em adultério. Eu não roubo, eu não estou matando. Às vezes tem coisas tão simples para nós, mas eu falo assim, vem cá. Tem coisas que está tornando você impuro. Porque quando você chega diante de Deus, é por isso, irmão, quanto mais você se aproxima da luz, vem com a roupa branca. Vai com a roupa branca numa festa bem iluminada. Aí, vai lá. Vai aparecer umas manchas. Sempre aparece. É por isso que as pessoas não gostam muito de ambiente muito claro. Mas Deus, Ele te chama para essa luz, para essa glória. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais coisinhas Ele vai observando na sua vida. Deus, está limpo. Não, não está limpo. Mas Deus não tem nada. Meu filho, se há impureza, tudo que você tocar vai se tornar impuro. Tudo. Até a sua pregação se torna impura. Até o louvor que você faz se torna impuro. Deus está preocupado com você, mas Ele está preocupado com um todo, com pessoas ao redor de você também. Fiquemos em pé. Quero orar por você. Aleluia. Levante suas mãos. Adore ao Senhor nessa noite. Irmãos, eu confesso para você, Deus sempre tem falado aos nossos corações. Mas há uma unção de Deus sendo derramada sobre nossas vidas. Eu não sei se os irmãos estão percebendo.